Maxine, o terceiro filme da trilogia X, finalmente chegou aos cinemas e, bom, tivemos duas experiências muito diferentes ao assistirmos esse filme. Então, essa é a beleza da arte, né? Tem quem veja e acha esse filme uma merda e tem quem veja e esteja errado e acha esse filme bom. Então, vamos começar já pela parte verdadeira, né? Que esse é o pior filme da trilogia, com certeza. Foi o filme mais triste que eu vi esse ano de terror, e olha que eu vi muita coisa ruim, mas é porque esse filme ele tem um ponto que é uma expectativa muito grande. Geralmente é bom você ir ao cinema sem expectativa nenhuma, obviamente, para que você possa estar adepto às surpresas que o filme tem para te oferecer. E geralmente é isso que eu tento fazer com todas as experiências que eu tenho no cinema. Porém, quando é um filme que já é de uma franquia bem estabelecida, digamos assim, no cinema, é normal que as pessoas tenham uma certa expectativa de que o filme seja pelo menos tão bom quanto o anterior ou os anteriores. É isso que acontece quando a gente vai ver um filme de Star Wars, é isso que acontece quando a gente vai ver um filme, sei lá, de Harry Potter, é isso que acontece quando a gente vai ver qualquer tipo de filme de uma franquia já estabelecida. E foi isso que eu esperei ao assistir X. E o que eu tive? Um soco na cara e um chute nas bolas. Ele vinha numa crescente. O primeiro X foi realmente bom, foi um filme bom, foi um filme ok, eu gostei bastante. O Pearl eu já achei bem melhor, porque ele tem uma abordagem mais psicológica, indo para um lado que expande, eu diria, o primeiro filme, que até melhora o primeiro filme, porque traz ali essa questão da Pearl ser um reflexo de um jeito um pouco diferente do que é a Maxine, entendeu? E eu acho que isso foi realmente muito acertado no segundo filme. Já no terceiro filme, eles tentam abordar outras coisas, né? Que já é meio que uma marca dessa franquia. O primeiro filme ele é uma homenagem ao cinema slasher, terror dos anos 90, 80. E o segundo filme ele já é uma... Não, é 70, 80. 70, 80. E o segundo filme, ele já é mais uma carta de amor àqueles filmes mais dos anos ali 50, que vem ali naquela pegada quase lúdica, não é quase, é um filme mais lúdico, ele é mais colorido, ele é mais vibrante, ele tem uma pegada meio mágico-diosa em algumas partes, né, tem uma cena do espantalho. Ele tem essa vertente que eu acho que é muito boa, explora muito esse lado psicológico da vilã do primeiro filme, e tem uma coisa que é o que salva toda essa trilogia pra mim, a Mia Goth. Nesse filme, inclusive, ela tá incrível, ela tá maravilhosa como sempre, só que o diretor, nesse filme, ele aposta em fazer uma amálgama de várias outras coisas. Então, ele é uma mistura de giallo com um filme noir e tem um pouco de investigação policial, aí ele tenta misturar um pouco com metalinguagem, aí fica um emaranhado de coisa que fica confuso pra caralho, você já não entende mais nada que tá acontecendo na tela. E daí, quando chegou metade do filme, eu já tava cansado, exausto, eu queria ir embora, e tem umas cenas que esse vídeo, ele vai ter uma parte com spoiler no final. A gente vai avisar quando tiver uma parte com spoiler. Só que você vai ver, e eu vou poder destilar aqui todo o meu ódio, mais do que eu já estou destilando agora, para que você tenha essa certeza de que este filme é um dos piores filmes do ano. Agora eu vou deixar você falar um pouco. Tá. Eu vou começar discordando com tudo que ele falou. Eu acho que esse filme não é o melhor da franquia, né? É uma trilogia, é o X, Pearl e agora o Maxine, como ele falou. Mas... calma. Calma que eu quero falar muita coisa. X, como o João Lucas falou, é uma homenagem a todos os filmes slash, né? Principalmente o Massacre da Serra Elétrica, que tem muita referência, desde a van, né? Os personagens, só que os né? planos, né, são parecidos. Os planos, muita coisa tem muito a ver com esses filmes slashers, né, com o Massacre da Serra Elétrica. Porém, o filme tem a própria identidade. Assim como X foi uma homenagem aos slashers, Pearl é uma homenagem a esses filmes dos anos 50, né? Tem a saturação de cores é muito elevada, tem toda aquela estética quase como se fosse amadora o filme, bem antes dos efeitos que a gente conhece agora. Maxine não abandona isso, né, essas referências. Ele se passa nos anos 80, né, 1980, se eu não me engano, 1985, se eu não me engano, e ele tem todas essas referências à cultura daquela época, aos filmes daquela época, como o João Lucas falou. Ele tem uma pegada meio giallo, meio noir,
ele referencia muito essa cultura, né? Tipo, por exemplo, os filmes de Halo tem sempre um assassino que tem que tem as luvas de couro, um chapéu, um sobretudo, o sangue era muito vermelho. E é isso que ele quis trazer, né? O Maxine quis trazer essa referência a essa época. Com o roteiro do filme, vamos para uma parte mais polêmica, ele não é tão perfeito como foi, por exemplo, de Pearl. Ele é bom, eu acho bom. O filme já me ganha porque ele tem metalinguagem. O X e Pearl ele já tem essa metalinguagem também. Pearl é mais velada essa metalinguagem, porém tem lá. E metalinguagem pra mim é uma coisa que eu admiro muito, é magnífico. Então o filme já me ganhou aí. Então é isso. Eu acho que o problema desse filme é exatamente isso. Ele tenta abraçar muitas coisas e aí a metade dessas coisas fica perdida no caminho. Por exemplo, ele existe, a metalinguagem ela existe no filme, porém ela em momento nenhum ela é muito aproveitada. A Maxine, em quase nenhum momento a gente vê ela fazendo uma cena. Acho que não existe uma cena desse filme onde ela tá fazendo uma cena. O início do filme, esse filme ele engana, esse filme ele começa muito bem. Tem a Mia Goth lá fazendo um teste, não sei se é spoiler que tá no trailer. Mas então tem a Mia Goth lá fazendo um teste e tudo mais pra poder fazer, pra poder participar desse filme Puritano, o nome do filme 2, né? E daí que é uma sequência já de um clássico, muito metalinguagem. Daí tem essa cena de teste, que a Mia Goth faz o que ela faz de melhor, né, que é arrasar. A gente já vê que realmente existe uma diferença gritante entre a Maxine do final daquele filme e uma diferença com o início desse filme. Ela é uma personagem mais forte, mais segura, ela tá tentando ali abraçar aquele mundo ali do cinema, de Hollywood, tal. Só que o filme em nenhum momento ele realmente mergulha nisso, entendeu? Ele fica querendo abraçar um monte de gênero e não tem uma cena da Maxine atuando. Tem uma diretora lá que fica falando, nossa, você tem que focar nisso e naquilo, porque senão você vai deixar essa oportunidade passar. A Maxine enfrenta gente, mata gente, faz tudo, menos se prepara pra porcaria do filme. Em nenhum momento tem ela lá atuando de algum jeito ou fazendo qualquer outra coisa, além dessa cena do início e umas 2 outras cenas que ela tá no set que não leva a canto nenhum, não faz bosta nenhuma. Daí o filme ele acaba se perdendo muito em todas essas referências que ele tenta trazer. E eu acho que isso acaba enchendo o filme e de um jeito que chega na metade do filme, como eu falei, eu fiquei cansado. Eu tava realmente cansado, exausto daquela experiência. Tem um personagem, já sabe já que ele vai morrer. Você vê onde ele trabalha, que eu não vou dar spoiler, mas você vê onde ele trabalha, né? Uma locadora. Você já sabe aonde ele vai morrer. Você vê aquele imbecil com uma faca e o diretor lá mostrando como se fosse a coisa mais uou, que diferente do mundo. Você já sabe até como e de que forma, que instrumento ele vai utilizar pra morrer. Entendeu? Então você já prevê o filme a 10 cenas antes da merda acontecer. Então não é um filme que te deixa tenso. Em nenhum momento eu fiquei tenso pela Maxine. Muito pelo contrário, esse filme ele tenta subverter um pouco, que é colocar um detetive, que pra mim é só um capanga aleatório. Ele tenta colocar um detetive que é pra ser esse cara que vai atrás da Maxine, que vai perseguir ela, que vai ser o problema dela ali ao longo de toda a trajetória do filme, toda a duração do filme. Mas esse personagem, ele é tão whatever, tão qualquer coisa, que em nenhum momento ele representa qualquer tipo de ameaça pra Maxine, porque em nenhum momento você se sente ela sendo ameaçada, em nenhum momento tem esse momento de tensão realmente claro. Se não fosse pelo Kevin Bacon, que é incrível, maravilhoso, e que realmente entrega um personagem interessante, o personagem ele realmente é interessante porque ele tem essa sagacidade, ele tem essa acidez, essa maldade no jeito que ele fala, no jeito que ele se expressa, mas se não fosse por isso, se não fosse por esse ator específico, o personagem iria cair num clichê de qualquer coisa, de capanga que fica atrás de um personagem no filme e fica andando por aí. Tem uma cena que ele vai lá no hotel lá, que tá bem, tá no trailer, no spoiler. Tem uma cena que ele vai lá no hotel lá do Bates Motel, lá do Psicose, que é uma cena que não serve pra bosta nenhuma, só pra fazer uma referência pela referência, que não vai pra canto nenhum, e daí você já fica pensando, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo nesse filme? Por que você não tá fazendo isso? Tem uma outra cena que a Maxine, lá no início do filme, ela é encurralada lá num beco, e aí acontece uma merda lá, você fica, se você for parar pra analisar, se você cortar essa cena desse filme, ela não vai fazer falta nada. Porque ela não serve pra mostrar que a Maxine é durona, porque ela matou gente num outro filme há poucos anos atrás, você já sabe o que ela é capaz, já sabe que ela é durona. Não precisa de uma cena pra poder mostrar isso, entendeu? Sendo que você já sabe disso,
É que nem, tipo assim, você fazer um filme de herói, você ter uma cena que mostra o Homem-Aranha lutando contra bandidinho em banco, pra poder mostrar, nossa, o Homem-Aranha luta contra bandido. Todo mundo já sabe disso, pelo amor de Deus. É uma coisa que não faz falta nenhuma dentro da narrativa do filme, e o filme é cheio desses momentos que é só pra encher linguiça, pra poder encher e fica cansativo. O personagem do Giancarlo Esposito, nossa, é um ator tão bom, é um ator tão bom, que tá ali só pra preencher uma tabela, tão qualquer coisa, que ele só serve num ponto e depois lá no final ele vai fazer outra coisa. Então, esse filme é cheio desses pequenos núcleos que praticamente não interferem em canto nenhum. Isso porque eu ainda nem falei dos policiais, que pelo amor de Deus! O que são aqueles policiais? São um personagem homem que vive só fazendo piadinha e que fica brigando com a menina, sei lá por quê, parece que ele não quer descobrir nada daquela investigação, ele só quer brigar mesmo com a menina. E tem a personagem da mulher que fica, ai cara, por que você tá falando isso, por que você tá fazendo isso? Os caras ficam o filme inteiro só correndo atrás da Maxine, andando de um canto pro outro. E tem uma cena, que eu vou falar na parte dos spoilers, que me deu ódio. Se eu não tivesse, inclusive, pagado esta merda deste filme, eu teria levantado, eu teria saído daquela porcaria daquela... Se fosse um filme da Netflix, eu tinha tirado ali naquele segundo. De tão ridículo e totalmente ilógico que é essa cena. Daqui a pouco eu vou falar desta merda. Então fique aí, você vai me ver destilando mais ódio. Então, esse filme ele tem vários desses pontos, assim, o assassino que você já sabe, desde a primeira, literalmente a primeira cena do filme, você já sabe exatamente quem é. Porque não tem outra possibilidade, é só aquele cara, não tem outra possibilidade. E no filme eles falam, é um cara. Então, tipo, só tem, 4 homens no filme. Dos 4, o que você vai tirar? Óbvio que vai ser aquele imbecil. E daí você fica tentando organizar na sua mente. Qual que é a explicação que o filme vai me dar? E a explicação que ele te dá é a explicação mais merda que um filme pode te dar. Então, o problema desse filme não é esses pequenos detalhes. O filme ele é bem dirigido, tem cenas bacanas, tem cenas inventivas, tem umas cenas até que são inspiradas, são bonitas, tem umas cenas bonitas, tem uma fotografia muito boa desse filme. E até a trilha sonora, eu acho que ela remete bastante. Ele tem uma pegada mais anos 80 ali mesmo, mas que hoje em dia já é qualquer coisa, porque tem série de anos 80, tem 10 mil filmes de anos 80, então dane-se. Não é uma coisa inventiva, não é uma coisa inovadora, que salte muito aos olhos, então é uma coisa assim que tá lá. É que nem um filme, ele tá lá, tá acontecendo, e você vai só vendo os personagens indo, a Maxine fazendo um monte de merda, os outros personagens ao redor dela, então você vai junto, seguindo a vida, você pode gostar ou odiar. Vocês perceberam que mesmo ele falando bem da fotografia, ele ainda conseguiu falar mal, mais ainda, né? Mas ok. Ele falou muito, ele soltou realmente os cachorros no filme. Eu vou falar aqui o que eu achei, eu já achei o filme bom, já é um spoiler. Vamos começar com a Mia Goth, né, como Maxine. Ela mais uma vez está entregando muito. Ela entregou em X como Maxine e Pearl, pra quem não sabe, ela interpretou tanto a Maxine quanto a velha caquética Pearl, né. Mia Goth também interpretou a Pearl jovem, né, no filme da Pearl. E, mais uma vez, ela tá interpretando Pearl a Maxine. É muito ruim, né? Pearl é um nome horrível de falar. Pearl é legal. Pearl. E ela também brilha aqui. Ela já brilha na primeira cena, que é a cena da audição pro filme. Só, né? agora essa tá isso, tá? Só. Esse filme, o filme ele esquece a melhor coisa que ele tem. É a Maxine, a Mia Goth. Não, mas... Vamos focar em 10 mil... Tem 10 mil outros personagens aparecendo. Tem a Randy, sei lá, que é aquela cantora que canta sei lá o quê. Tem outros negócios lá acontecendo. E a Mia Goth tá lá. Realmente ela não teve um papel tão relevante como... Assim, ela é a protagonista, né? Mas ela não brilhou como ela brilhou em Pearl, como ela brilhou em Maxine de X. Mas, toda cena que ela aparece, eu acho que ela é uma personagem marcante. Não só pelos outros filmes da franquia, mas esse aqui ela tem, a sua vez, ela tem seus momentos icônicos. Que me leva até aquela cena, né? Que ele diz que é desnecessária, a cena do beco. Eu senti aquilo, eu acho que é muito necessário, porque a gente vê que a Maxine, em X, ela só matou gente porque ela tava se defendendo. Aqui ela também mata pra se defender, mas em X é uma questão diferente, ela tem que sobreviver, tá acontecendo muita coisa ali. Mas e o cara aqui... já fez coisa provavelmente. Não, mas aqui é uma coisa, meio que mais controlada, ela é encurralada no beco e pra se defender ela faz uma coisa que, eu não esperava que aquilo ia acontecer. Só mostrou que ela, agora ela tá mais preparada do que nunca.
Por exemplo, em X, ela não sabia que aquilo ia acontecer, ela só ia, né, fazer o que ela foi fazer, que era um filme, né, um filme adulto. Ela não sabia que aquela velhinha, né, inocente, vulnerável, ia virar aquela assassina sanguinária, né? Então, mas Aqui ela já sabia, ela já... Tu não acha que isso até prejudica o filme? Porque se o personagem do Kevin Bacon em nenhum momento, ele representa alguma ameaça pra ela, essa cena em específico que mostra exatamente isso, não só reforça isso. Se ela já tá tão preparada assim, esse cara que não, nitidamente ele não tá no mesmo nível que ela, nitidamente que ele não vai fazer mal nenhum pra ela, até porque ele é nitidamente um capanga que tá a trabalho de outro cara. Essa cena do Bacon em específico foi um momento isolado, foi um personagem tipo que não tem nada a ver com a trama e foi atacar a Maxine. Não é nenhuma surpresa, também tá no trailer. Agora, o personagem do Kevin Bacon, ele é um detetive que ele tá lá justamente porque ele sabe o que aconteceu nos eventos de X e ele tem provas disso. Já vira uma ameaça maior, porque ele tem provas disso, ele mostra as provas pra ela e ela já fica meio que com medo, porque ela acabou de fazer a audição pra um filme que ela queria, né, um filme de Hollywood, que é a Puritana 2, e ela conseguiu passar, e isso pode arruinar a carreira que mal começou pra ela, entendeu? Então eu acho que funciona o personagem do Kevin Bacon. Em muitos momentos... Eu também acho que ele funciona, tá? Mas eu só acho que realmente isso acaba atrapalhando muito, inclusive. Porque em muitos momentos não parece que é a mesma Maxine, é aquela outra Maxine. Por exemplo, tem uma cena que tem uma percepção do Kevin Bacon para com ela. Uhum. A mesma Maxine que fez o que ela fez no Beco é essa mesma Maxine que tá correndo de um cara. Bom, tem algumas cenas que ficam realmente sem sentido. O filme não é perfeito. Eu passo falando pra ele, mas ele não é perfeito, realmente. Eu acho que ele como ameaça, assim, uma ameaça, não funciona muito, porque realmente a gente sente no filme que a Maxine vai passar por aquilo, sabe? A gente meio que prevê que ela vai conseguir de alguma forma ou de outra, vai passar por aquilo, por aquela ameaça do Kevin Bacon. Outro ponto do filme que eu também achei perceptível, já tinha até falado várias vezes com ele, que é o assassino, né? Night Stalker, porque quem não sabe também, esse filme se passa na mesma época que o assassino de Night Stalker, né? O Night Stalker, ele realmente existiu. Ou seja, outra coisa que o filme tenta incluir. Ele tenta incluir, mas tipo, funciona pra mim, porque ele inclui numa notícia e naquela época só o que passava era isso. Então funciona. Mas o assassino pra Maxine, né? Que é o assassino realmente com Night Stalker. Não sei se pode. Não é spoiler não. Esse é spoiler, cara. É verdade, é spoiler. Como eu ia falando, né? O assassino, ele é previsível. Eu não esperei assim já no começo do filme, mas de acordo com que o filme ia se desenvolvendo, realmente não tinha outros suspeitos, né, que se encaixava, sabe? Não e tinha se fosse como. outro, não fazia sentido nenhum. Não é spoiler, mas tem algumas cenas que aparece meio que a câmera assim meio que de trás do assassino, que não tem como aquilo ali ser uma mulher, né? Eu acho que isso é spoiler, né? Não, dá pra ver, cara. Dá pra ver nitidamente que é um cara, então você vai excluindo realmente homens da lista de suspeito. E aí só tem uma pessoa que... Eu acho que até a cena antes... assassino. Não, é isso aí, já Isso é spoiler. Então a gente corta, que droga. Enfim, os outros personagens realmente eles ficam um pouquinho de lado pra Maxine brilhar. E infelizmente ela não brilha tanto quanto eu queria. Mas tem alguns personagens que tem suas cenas, sabe? Então eu acho que seria desnecessário se eles tivessem mais cena que isso. Até porque o filme é Maxine, não outros personagens. Tem alguns personagens que o João Lucas previu a morte deles, né? Eu acho que eu não esperava por algumas mortes. Não, tá brincando. Não esperava. Não, tá brincando. Tinha algumas que eu já sabia, até porque antes do trailer, mesmo do trailer ser lançado, já tinha imagens vazadas do filme e já entregava quais personagens iam morrer. Mas tinha algumas que realmente eu esperava ver no final do filme. E falando do final do filme, eu achei uma coisa meio xoxa, uma coisa meio capenga. Realmente, não tem como defender aquele final. Como eu falei, o assassino ele é bem imprevisível. E a motivação dele é horrível. Horrível. Isso não tem como defender. É horrível. É meio tipo assim, dá pra entender, mas só se você for pensar demais. E se você pensar demais, não faz sentido. Dá pra entender, tipo, se você fosse o personagem, mas mesmo assim é horrível, é xoxa. Mas, voltando pra metalinguagem, eu tenho que defender a metalinguagem porque, nossa, é muito
Muito bom falar de metalinguagem. Eu não acho que ela foi desperdiçada no filme, eu não acho que ela foi só pra, tipo, atacar como tinha nos outros filmes. Eu acho que ela tem sua vez. Claro, né, não tinha como ganhar muito tempo de tela só de metalinguagem, porque não ia fazer sentido, sabe? A gente tinha que entregar alguma história, então metalinguagem, né? Que história? Tem muita história, tem muita história. Eu acho que a metalinguagem ela não fica muito perdida. Eu acho que ela tem o seu tempo, né? Quando ela tá lá no... Eu acho que a metalinguagem só de mostrar que ela tá num estúdio de cinema e mostrar toda aquela locadora, eu acho que já ganha alguma coisa. E mostrar sobre o que eles estão falando. Tipo, ela vai fazer um filme, me lembra muito de Pânico. Pânico é meu xodó. Verdade, ó. Esse cara que tá defendendo Maxine é o cara que defende Pânico 6. Mas Pânico 6 é um bom filme. E eu acho, Maxine, eu acho que ele... É o Pânico 6. Não, é um paralelo assim pros filmes de Pânico atuais, né? O Pânico 5, o Pânico 6. Que dividiu muita opinião, né? Tanto Maxine quanto Pânico, porque alguns gostaram, outros não. Mas tem toda uma bagagem, essas franquias têm essa bagagem. Eu acho que funciona melhor para as pessoas que gostaram dos filmes anteriores, que gostam e defendem, do que... Eu acho que funciona mais pros fãs que conhecem a história, que sabem mais a fundo a história, do que os que estão vendo de uma forma mais isolada. Os que não gostaram dos filmes anteriores, claramente não vai gostar desse aqui, ou então vai ficar com uma opinião mais, assim, dividida, mais controversa. Aliás, até que eu gostei dos filmes anteriores, eu odiei esse filme, eu achei horrível. Porque exatamente esse é o ponto, entendeu? Os dois filmes, eles são realmente muito bons. E aí quando você compara, é que nem comparar, tipo... É que nem Homem-Aranha 3, entendeu? Você vai comparar Homem-Aranha 3 com Homem-Aranha 2, não é o mesmo esporte, entendeu? O primeiro e o segundo filme são realmente perfeitos. O segundo é melhor ainda, que nem a trilogia X. O segundo filme, pra mim, é muito, muito melhor do que o primeiro. E daí, quando você vem de dois filmes muito bons, somente um segundo filme muito bom, se o terceiro já for medíocre, já fica triste. Mas quando é esse filme, quando é Maxine, a situação fica ainda mais debilitada, porque é deprimente o que acontece aqui. Somente ali o ato final, ele realmente é muito, muito, muito ruim. E o filme ainda te engana, porque ele começa bem, e aí vai acontecendo umas coisas que você não vai entendendo muito bem onde que aquele negócio quer chegar, vai acontecendo um monte de coisa esquisita. Tem essa cena do beco aí, que serve só pra chocar e para nada mais. Tem ali uma cena de uma morte ali específica, ali depois de um negócio ali, que é mais ali pro finalzinho ali, que eu fiquei, nossa, agora o filme vai desenrolar. Agora vai ser um filme da hora, o final vai ser da hora. E aí chega no ato final e piora. Tipo, o filme ele é uma montanha russa, ele começa bem, aí ele vai lá pro fundo onde habita o Satanás, lá no inferno, e daí ele sobe assim, razoavelmente, com uma cena realmente muito boa, que pra mim foi a melhor cena do filme, que é a cena que ela se pinta lá e tem uma patada. E daí aquela cena foi realmente muito boa, a melhor do filme, não foi a melhor cena do filme? Não, tem muita cena muito memorável. Aquela cena ali foi a melhor cena do filme, com certeza, foi a morte mais legal, foi onde teve um personagem que teve um motivo pra ele existir naquele momento. Só que daí chega ali naquela reta final e você vê que tudo isso é jogado no lixo praticamente, pra um final assim que até faz um certo sentido, entendeu? Ele até encerra a trilogia de uma certa forma que faz sentido dentro daquela mitologia que o Ty West criou. Eu imagino que ele deve ter tido na mente dele a ideia de tentar realmente fazer com que o final da Maxine fosse realmente uma coisa assim que linkasse com o que era pra ser o da Pearl, entendeu? Então tem uma ideia boa por trás disso. Esse filme todo ele tem uma ideia realmente boa, só que meu ponto é que tem que tirar um pouco de dinheiro do Ty West. Ele vê muito dinheiro, aí ele vai querer chamar um monte de gente, vai querer chamar um monte de ator, e daí vai querer gravar em cena um monte de coisa. Tem que deixar ele com pouco dinheiro pra gravar no meio do mato, lá no meio da fazenda, pra ele poder fazer um filme que preste. Porque deu dinheiro na mão desse homem, esse homem fez uma merda. Esse filme aqui é uma droga, esse filme aqui é horrível. E daí... E o ato final, ele exemplifica tudo isso, porque geralmente o ato final é a parte onde você vai amarrar todas essas coisas. Só que, não tendo amarração, o Ty West ele cuspiu em todas essas coisas que ele fez e tentou grudar. E daí saiu tudo esbagaçado, tudo esquisito, com cheiro de cuspe, aquele cheiro horrível de cuspe. E daí ficou tudo uma merda. E o final, pra mim, ele exemplifica tudo que o filme foi, só que de uma maneira mais nítida, entendeu? Porque o filme todo ele é uma construção pro final, né? Obviamente, a não ser que você vai fazer uma franquia.
um outro filme que não sei se é o que ele que pretende fazer, provavelmente, né? Porque deve ter dado um dinheiro essa merda. Bom, deveria encerrar bem, mas não é o que acontece aqui. O filme, na verdade, ele cai num buraco absurdo. O personagem do vilão, ele tem uma atuação que eu não vou nem pesquisar o nome desse ator aqui, que é pra ele não sentir vergonha. Que é pra família dele não ser procurada agora e assassinada. Porque o que esse homem faz aqui é criminoso. O que esse homem faz aqui é pecado. Deus vê isso do céu e chora. Porque é de uma canalice, é de uma canastrice que dói na alma. É genérico, é caricato. E não é caricato, por exemplo, o personagem do Kevin Bacon, do detetive, do capanga, esquisito. Ele é caricato. E esse é o lado bom do personagem, ele realmente brincar com essa caricatura, entendeu? Ele brinca com isso. Já esse daqui, não, ele é caricato porque ele não sabe fazer outra coisa, eu acho. Eu nunca vi aquele ator em nenhum outro canto. Eu espero que eu nunca mais veja. Mas espero que termine a carreira dele ali. Não, brincadeira. Mas o que esse homem fez, nossa, pelo amor de Deus, foi ruim. Foi muito, muito, muito ruim mesmo. A explicação é ruim, as cenas são ruins. Acho que o filme, até a direção do filme, que ele tava bonito até aquele momento, ela se perde muito. Ela já não sabe mais o que faz. Tem uma cena que a mulher cai na ribanceira, que eu fiquei, eu juro, eu não sei, acho que aquele cara queria fazer piada. Eu acho que era pra ser engraçado. Mas naquele momento, como eu ia fazer piada na cena mais climática do filme, entendeu? Por quê? Então só ficou, não ficou nem cômico, ficou esquisito, ficou anticlimático, destoante de tudo. Eu olhei pra aquilo e falei, eu tô vendo Trapalhões, eu tô vendo Zorro Total, eu tô vendo, não sei o que eu tô vendo aqui. E chegou naquele final que a gente vai falar depois com spoilers, eu vou criticar muito, acho que você não vai ter como defender aquela merda. O saldo que fica pra mim é extremamente negativo. Tá, eu acho que o filme, ele realmente se perde no meio de todas essas referências, no meio dessa enxurrada de coisa. E eu acho que a Maxine, que é a protagonista, que deveria, né, ter esse destaque, esse negócio todo, ela perde muito do destaque. O final do filme, ela não faz nada. A mulher não faz nada no final do filme. Isso é triste, porque literalmente o nome do filme é Maxine, como você falou, o nome do filme é Maxine. E esta criatura, parece que ela não tem relevância dentro da própria história. Parece que as coisas que acabam girando em torno dela. E daí fica realmente muito esquisito e não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Pra mim, esse realmente é o pior dos 3 filmes. Acho que o primeiro filme tem qualidades, não é um filme perfeito, mas tem muitas qualidades, é um filme muito legal. O segundo é, sem dúvida, o melhor. E esse terceiro, ele realmente, dos 3, ele é o pior. E se vier outro, espero que não seja tão ruim quanto esse foi. É um filme decepcionante, é um dos filmes mais decepcionantes que a gente vai ter esse ano, com certeza. Porque é um filme do qual você espera muita coisa e foi horrível. Acho que a única decepção maior do que essa vai ser se Alien Romulus for uma merda. Porque é um filme que tá todo mundo esperando também. Eu tô esperando pra caramba. Acho que esse filme realmente foi muito decepcionante. E o saldo que fica pra mim, somente depois daquele final triste, é extremamente negativo. Pra mim, o filme Maxine é uma nota 3, simplesmente por causa da fotografia. Nota 3, nota 4 no máximo. Simplesmente por causa da fotografia que eu acho realmente bonita. A direção do Ty West, que até o final lá tava se segurando bem. Ele realmente sabia o que ele queria mostrar e como ele queria mostrar. Não, ele sabia como ele queria mostrar, não sabia o que mostrar. E na verdade era, você tava muito confuso. E as interpretações, elas realmente são muito assertivas. Giancarlo Esposito tá ótimo, a menina lá que faz a série da Netflix, lá, que é assim, adolescente, Lily Collins. Lily Collins. Eu nunca vi ela em nada, eu acho, depois de Simplesmente Acontece. É esse o nome do filme? Acho que é. Um filme de romance aleatório. Que eu nunca vi ela em mais nada, acho que depois daquilo. Tem Emily Paris, né? Pelo amor de Deus, né? Nunca vi ela em nada e pra mim ela me surpreendeu extremamente positivamente. Eu achei que ia ser só uma participação gratuita, mas ela realmente foi muito boa. Ela tem um carisma, né? Ela tem uma presença ali que é muito legal. E tem a Ham, sei lá, que aparece 2 segundos, foda-se. A diretora lá, a mulher que faz a diretora, que eu esqueci o nome agora, que era meio loira. Bonita, muito boa. Kevin Bacon é provavelmente o melhor personagem do filme. Melhor que a Maxine. Pra mim, a Maxine é deixada de escanteio. Todo mundo é deixado de escanteio pra poder fazer uma narrativa que não vai a lugar nenhum. E eu acho que se ele tivesse deixado de lado algumas coisas pra poder focar em outras, tentar focar um pouco mais ali nesse negócio que ele queria pra poder mostrar sobre o assassino, não sei o quê, e sei lá, focar na metalinguagem, ou tirar a metalinguagem pra poder colocar outra coisa, ou pra poder deixar só uma das coisas, das 1000 coisas que ele colocou. Porque tem uma subversão legal de, tipo assim, você tirar um detetive, que é pra ser o investigador da parada, e transformar ele no antagonista, pô, essa é uma ideia interessante. Falando assim, genial. O jeito que tá no filme tá uma droga. E é realmente o ponto mais negativo dessa franquia inteira. Bom, tem muita coisa pra falar ainda, né? Mas o vídeo vai ficar muito grande.
Eu gostei do filme como um todo. O roteiro, ele não é redondinho, né? Ele não é bem executado do começo ao fim. Eu não gosto do final, realmente não tem como defender. O final das cenas do assassino, a revelação do assassino, é muito ruim, emotivo, é muito ruim. Mas, como ele falou, né? Ele tem um final que ele fecha. A história da Maxine é bom pra Maxine, assim, o final do filme. Tem, como ele falou, tem personagens que funcionam aqui, por exemplo, a Maxine tem um amigo que ele tem uma locadora e tudo mais. Eu acho, ele funciona, eu gosto dele. Eu gosto da diretora porque ela é quase como um incentivo. Sabe aquelas pessoas que ela te dá um incentivo sem ela, sabe, passar a mão na sua cabeça, ou então, você consegue. Ela realmente fala a verdade pra Maxine, o que torna a Maxine mais certo do que ela quer fazer, do que ela vai fazer no decorrer do filme. Eu gostei muito disso da personagem, né? A Maxine, como eu já falei, ela tá muito boa nesse filme. Ela já tava muito boa em X, agora nesse filme ela tá muito melhor ainda. Ela fica meio confusa com o decorrer do filme, sobre o que tá acontecendo e tudo mais, mas ela vai acertando, sabe? Com os conselhos da diretora, com o que ela já seguia, né, desde X, o que ela acredita e tudo mais, ela consegue se desenvolver no filme. Não tem como defender os personagens que são os detetives, né, lá da parada, que são, se eu não me engano, eles são policiais, eles são do FBI, eu não me lembro muito bem. Não tem como defender, realmente, que parece que eles só estão jogados pra fazer algumas piadas que não são ruins, não funciona muito bem, eu não gostei muito bem. Tem o personagem do Kevin Bacon, né, eu não posso esquecer de falar dele. Ele funciona, realmente, ele é meio caricata, o personagem dele, mas funciona com a interpretação do Kevin Bacon e tudo mais. Se fosse qualquer outro ator, isso é uma droga, né? Como é o Kevin Bacon. Se fosse, por exemplo, esse ator que é o assassino, que ele também é muito caricato, ele só não funciona, sabe? Só não funciona. Ele ficou muito genérico, realmente. Pareceu que ele estava atuando para uma peça não muito boa também, do que para um filme. Tipo, você compara as revelações dos Assassinos de Pânico, por exemplo, né, os Ghostface, com esse daqui. Esse aqui é muito pior. Se você acha, né, eu não acho, as revelações de Pânico ruim, esse daqui você vai odiar, realmente. Que é o caso do João Lucas. Mas, com tudo, né, analisando tudo, minha nota, com certeza, seria 8 de 10. Eu vou passar um pano, Vou fingir que o final não teve aquela confusão toda, vou fingir que não foi totalmente daquela forma. Porque realmente tem um fechamento muito bom pra personagem da Maxine. Se tiver outros filmes, eu com certeza vou assistir, dependendo, né? Eu não vou também... Não, mas fala aqui, ó. Colocar isso aqui na sua frente agora, pra você ver. Pearl, X, Maxine, qual você ia ver? Eu ia ver ou X ou Pearl, não vou mentir. Mas é um filme que não vai ser superior aos anteriores, né? Pearl com certeza tá acima de todos os dois, tanto de X quanto de Maxine. Mas eu não acho que é um filme ruim, não acho Maxine um filme ruim. Eu acho que, como eu falei, né, eu acho que se você tem toda aquela bagagem dos dois primeiros filmes, você vai gostar muito mais desse do que se assistir, tipo, avulso. Eu acho que se assistir avulso é primeiro. Não recomendo que você assista o filme, pra mim não vale. Pra mim não vale. Talvez você tiver com muito ódio assim na sua vida, quero xingar alguma coisa, vai lá ver. Você poder falar mal com precisão, entendeu? Saber por que você tá falando mal. Pra mim, eu não gostei de ter que falar mal desse filme, porque eu realmente esperava que fosse um filme bom. Eu queria que fosse um filme bom. Eu queria muito ter gostado do filme, porque eu gosto muito dos outros filmes, então eu fui com a expectativa de que seria um filme muito bom. Mas não foi bem ruim, foi bem ruim mesmo.